Então agora, um outro treinamento que está muito em moda e está sendo muito pedido, e interessante não só pela indústria automobilística, mas também por outras empresas, é esse treinamento de Core Tools, que ele engloba o PIPAP, o plano de controle, o PFMEA, o CEP e também o MSA. Né? Então, o Core Tools, ele está na moda agora, como a gente fala, né? Está sendo muito solicitado, não é mesmo, Luiz? Com certeza. Quando a gente fala na moda, até dei risada, porque é uma coisa que não deveria acontecer, né? Essa história das algumas metodologias, se fala, está na moda, tal. Mas são metodologias aí universais. Universais é para sempre, né? As empresas têm que estar usando sempre, não pode parar. Tem que ter atividades, tem que ter times internos que saibam, né, lidar ou aplicar essas ferramentas, né? O Core Tools ganhou força nos últimos anos, porque com a própria reestruturação lá ou atualização das normas automotivas, IATF 16949, ele trouxe mais força em cima dos Core Tools. Sempre foi cobrado pela automotiva, ou seja, só por esta frase, sempre foi cobrado pela automotiva, significa que nós deveríamos, as empresas deveriam estar fazendo faz tempo, né? E não é exatamente o que a gente vê. Sim. Claro que tem empresas bem evoluídas nesse sentido, mas tem algumas que ainda não perceberam a importância que tem tudo isso, né? E aí, E aí eu queria aproveitar esse gancho para também comentar essa questão. Quando a empresa contratar um treinamento, e Core Tools é um bom exemplo, não se faça porque para cumprir a norma, ou porque a montadora pediu, ou porque o cliente pediu, mas se faça com propriedade mesmo, para aprender, para formar multiplicadores internos, para ser mesmo que a empresa faça aquilo para ter o benefício, não para cumprir uma norma ou para cumprir o que o cliente quer, não é mesmo? Sim, bem colocado. E falando no Core Tools, o que a gente tem lá, né? E também existe uma certa confusão aí no mercado, o próprio 8D que a gente comentou aí no começo, tem gente que fala que faz parte do Core Tools, outros falam que não, que no fim pouco importa, mas quando a gente fala o Core Tools, vamos falar assim, o Core Tools oficial, o que nós estamos falando? Não sei se o que eu falei estava certo de todos os treinamentos, mas eu usei minha colinha aqui. Não, estava certo. Então, o que tem lá de conteúdo no Core Tools? Nós temos o APQP, o PIPAP, lá, o PPAP, o PFMEA, nós temos CEP e MSA. E agora, com a última edição do APQP, que saiu agora, ano passado, terceira edição, o plano de controle que era junto foi separado. Então agora, quando a gente fala Core Tools, assim, de uma forma mais oficial, nós estamos falando em 6 metodologias. Ok? O 8D, ele está amarrado em outros materiais, mas, assim, ele não é, vamos falar, oficialmente um Core Tools. Mas como ele é obrigatório no automotivo, então tem gente que fala, ele também faz parte, não deixa de ser uma ferramenta principal, né? Que seria lá o termo do Core Tools, né? E aí, só para a gente comentar um pouco, nós trabalhamos com toda essa parte desses chamados manuais aí de referência, hoje amarrados à norma IATF 16949, a gente trabalha com essa turma desde que isso foi criado. Sim. Que foi lá na antiga norma QS 9000, que era a norma base GM, Chrysler e Ford, e mais alguns fabricantes de caminhões dos Estados Unidos. Então, nós tínhamos uma norma que era QS, né, Quality System, Sistema da Qualidade 9000. O 9000 era para fazer referência a ISO 9000, a série 9000, ou hoje ISO 9001, que é a norma certificadora. E aí, essa norma, que é esse 9000, foi basicamente um desenvolvimento, claro, as literaturas universais e tal, mas
Quem juntou tudo isso lá nos cadernos ou numa norma foram os americanos, né? GM, Chrysler e Ford, basicamente. E aí, qual que era a ideia? Ter a norma era equivalente ao que é hoje o IATF 16949, nós passamos também pela ISO-TS 16949, podemos dizer que essas normas são, entre aspas, iguais, né? Claro, tem as diferenças das atualizações, esse é o mesmo modelo de norma. Como que é esse modelo? É a ISO 9001 com complementos da automotiva. Legal? E aí, esses hoje chamados de manual ou manuais de referência, que são os Core Tools, eram os cadernos, os manuais que vinham desde lá da QS 9000. Depois, quando virou tudo ISO-TS, a QS 9000 morreu, deixou de existir. Mas os cadernos, pela sua importância, esses manuais, continuam vivos até hoje. Sim. E hoje, a gente até fala assim, faz parte do IATF. Faz parte, mas não está na mesma norma, porque antes era tudo numa mesma pasta, né? Esses cadernos faziam parte da norma QS 9000. Mas não deixa de ser algo bem próximo do que já foi. E nós acompanhamos isso desde o lançamento, né? Sim. Você lembra disso? Então, já faz aí um bom tempo que a gente acompanha tudo isso que hoje está bem definido aí como os Core Tools, né? E aí, só para ilustrar, para aqueles que não conhecem, o que a gente tem aqui de conteúdo? Aí eu falei a PQP. O que é o PQP? É uma diretriz geral, ou mais genérica, de como a gente deve desenvolver, ou como as empresas devem desenvolver um produto de ponta a ponta. Desde lá, de uma negociação de um pedido com o cliente, e lembrando ou reforçando, o Core Tools, ele é obrigatório na automotiva, no setor, segmento automotivo, né? Mas vai se estendendo para outras aplicações, para outros segmentos. A própria turma de eletrodoméstico linha branca já segue a automotiva já faz tempo, né? Sim. Mas na automotiva ele é obrigatório. Então, o APQP... E hoje tem outros setores que estão procurando Core Tools também. Tem. A gente já fez aplicação em indústrias de modo geral e até fora da indústria, né? Mas indústria de modo geral. Indústria de cimento, a gente já fez, indústrias ligadas à construção civil. O pessoal está indo. Por quê? Por causa da importância que tem. O caso da automotiva é obrigatório e as empresas precisam conhecer e ter e usar por causa da própria certificação da norma, de até outros segmentos, é até interessante a gente ver, e eu gosto disso, porque outros segmentos não têm a obrigatoriedade, mas a turma quer. Porque quer fazer melhoria. Então é porque tem vantagem, certo? Sim. Então, quem não está usando, com certeza está ficando para trás. Não é verdade? Então isso é legal a gente observar esse tipo de coisa. E aí, se a gente olhar como que é essa composição aí do Core Tools, como é que ele funciona, a gente tem o APQP, que seria as diretrizes gerais, desde que eu fecho o negócio com o meu cliente para desenvolver um produto, desenvolver processo, fazer toda a validação de produto, processo, entregar para o cliente, passar depois do PIPAP, lá do PPAP, passar a entregar rotineiramente ou de uma forma mais uniforme para os sistemistas ou para as montadoras, enfim, para o segmento. E aí a gente vai trabalhando assim. Então, o APQP ele cobre isso. Até agora, há pouco tempo, até ano passado, o padrão, o modelo dos planos de controle, que são os planos de controle, são as definições do que deve ser controlado, monitorado durante fabricação, né? Ele nasce lá no desenvolvimento, mas no final a gente quer um plano de controle bem definido, onde mostre o seguinte: o que eu devo controlar, monitorar, medir aqui na minha produção ou durante o meu processo, para garantir que meu produto vai estar 100% bom ou 100% dentro das especificações. Sim. Ok? Aí isso era junto com a PQP, quando agora virou terceira edição, ano passado, agora são 2 cadernos. Então separou, então o Core Tools agora ganhou mais uma metodologia. Mas antes já existia, estava dentro do outro Ele manual. só separou o caderno. Só separou o caderno. Então agora a gente tem o APQP, terceira edição, plano de controle, primeira edição. Então são cadernos separados, né? Aí também, o que mudou em relação ao que existia antes?
Muitas vezes eu falo assim, não mudou nada ou quase nada, a turma fica brava comigo, mas assim, o, o principal não muda, é aquilo lá. O que eles ajustam são alguns detalhes, coisas que não estavam muito claras, eles melhoram o texto, né? Então eles trazem algo mais palpável para a gente trabalhar, para a gente interpretar tudo isso. Então a gente tem na sequência lá dos cadernos o APQP, plano de controle agora, o PPAP. Então, lá no APQP ele cita o plano de controle, porque o APQP é o guarda-chuva maior. Sim. Ele cita o plano de controle. Lá no APQP ele cita o PIPAP, lá o PPAP. Aí você tem o manual do PPAP. O que é o manual do PPAP de uma forma aí bem resumida? É o que a gente tem que montar eu vou falar documentação, mas não necessariamente é uma documentação, né? Mas é o que a gente tem que mostrar para o cliente, ou provar para o cliente, do que a gente fez, que estava escrito no APQP. Sim. Então agora a gente até costuma falar, é a documentação do APQP, mas não é só isso, né? É lá que a gente vai fazer, por exemplo, escapabilidades, lá que a gente vai falar se fez FEMEA, vai falar alguma coisa sobre FEMEA, e assim por diante, ok? Então a gente tem PQP, a gente tem o PPAP, plano de controle, né? PQP, plano de controle, PPAP. E depois tem outros cadernos que, quando eles foram lançados, qual que era a ideia? As literaturas já existiam aí, mas era ter tudo junto da mesma norma, as práticas que a automotiva exige, né? Ou algumas das práticas, a gente fala as principais, né? Por isso Core Tools, as principais práticas da indústria automotiva como um todo. E aí o que são, ou quais são? Os FEMEA, né? As análises aí de falhas, análise dos modos de falha e os efeitos. Então a gente tem FEMEA, e aí tem o FEMEA de produto, o DFEMEA de design, o FEMEA de processo, PFEMEA, e na última revisão desse manual, que agora foi escrito em conjunto com o AIAG, que era da antiga norma QS 9000, que montou esses cadernos, junto com a VDA, que é a Associação da Indústria Automotiva Alemã. Então eles se uniram, né, americanos com os alemães, que a VDA tem uma força muito grande na Europa, e mais as 3 grandes Estados Unidos, eles se uniram para fazer assim, na verdade foi uma revisão do caderno FEMEA, porque FEMEA também é uma literatura universal, tem bastante livros por aí sobre FEMEA e etc. Aí agora eles dão a cara da automotiva. Como que a automotiva quer que as empresas enxerguem toda essa tratativa de análise de falhas de forma potencial, né? Ou seja, antes de acontecer as falhas, antes da gente ter os problemas, o que a gente está fazendo para prevenir que elas ocorram? E aí nós vamos começar nos projetos, depois nos processos, e agora nessa última revisão veio o FEMEA MSR, que aí ele é focado para análises mais para produtos eletrônicos. A gente tem muita tecnologia embarcada, Sim. muito software, muita ECU, lá, aquelas caixinhas, né, que são computadores que a gente tem no carro. Então também tem agora um tipo de FEMEA que mostra quais são as referências para a gente poder fazer uma análise mais precisa para esse tipo de produto, né? Ah, mas não é o mesmo FEMEA de sempre? Mas tem algumas particularidades e aí enriquecem, né, toda essa análise que as empresas vão fazendo. Então a gente tem lá PQP, plano de controle, PIPAP, PPAP, DIP, FEMEA, né, os FEMEA. Normalmente, quando a gente fala Core Tools, treinamento de Core Tools, a gente fala no PFEMEA, principalmente aqui no Brasil, porque ele é o mais usado. Tá. A gente aqui desenvolve muito mais processos do que projetos, né? Depende do treinamento que a empresa precisa do Core Tools, precisaria ter o DFEMEA e o PFEMEA. O MSR está junto hoje com o assunto do DFEMEA, né? De projeto. Mas assim, via de regra, o Core Tools padrão, a gente fala em PFEMEA. Depois tem CEP, controle estatístico de processo, e o MSA, que de certa forma eles estão ligados. CEP, controle estatístico de processo. Há muito tempo que a gente sabe que é uma ferramenta importantíssima
principalmente o CEP por variáveis e tal, uma ferramenta importantíssima para a gente poder garantir que aquilo que está saindo do nosso processo de fabricação está cumprindo as especificações, né? E até hoje também ainda tem empresa que ainda não entendeu direito como é que se usa CEP, para que aquilo serve, etc. Mas a gente já evoluiu bastante, tem bastante empresa aí que faz uma boa aplicação disso tudo, né? Hoje tem muita informatização também, muita coisa automática, mas às vezes a turma esquece que tem que ensinar as pessoas depois a interpretar aqueles dados, né, que vêm de uma forma mais automatizada. Então, controle estatístico de processo, que são as capabilidades, muitos já devem ter ouvido falar das capabilidades, aqueles índices CP e CPK, por quê? No PPAP é cobrado isso, também, que sai lá do APQP, né? Para quem? Para todo mundo? Não, para algumas características, aquelas características consideradas críticas, características de segurança, ou seja, para características especiais, ok? Pelo menos, né, no mínimo. Mas também tem muita situação que a gente aplica controle por CEP, por controle estatístico de processo, para até redução de custos, como você comentou, da empresa que está produzindo, ou a empresa que faz o processamento aí, a transformação de peças, de produtos aí, né? E depois tem a parte do MSA, que são as análises dos sistemas de medição, que também, assim como o CEP, tem por variável e tem por atributo, mas assim, o mais rico em informações é o CEP e consequentemente, o MSA por variáveis. Mas o atributivo também tem a sua aplicação e ajuda muito, né? O MSA são os métodos de análise dos sistemas de medição. Se lá, nessa visão do CEP, ou das medições, ou desde lá do plano de controle, a gente vai pensar em controlar alguma coisa, controlar medidas ao longo do meu processo, no sentido de ter certeza que elas estão boas. Então, a gente quer garantir taxas de falhas zeradas ou muito baixas, e toda essa dinâmica que existe com a aplicação do CEP. E o MSA, para eu usar CEP ou fazer esses controles do próprio plano de controle, eu tenho que usar instrumentos de medição. O MSA são métodos definidos e comprovados para a gente poder avaliar se aquele sistema de medição ele é apropriado para aquele uso. Eu costumo usar a frase, né, para ver se o sistema de medição está adequado ao uso. Muitas vezes o pessoal fala, mas a gente já não tem aquele sistema que a própria ISO 9001 pede, de controle, de validade, da aferição, calibração dos instrumentos de medição? Sim, MSA é além disso, é a mais do que isso. E é para ver a adequação, é para ver se as interfaces do sistema de medição com a peça, se elas são adequadas para eu ter uma medição satisfatória, ou uma medição muito próximo do real. O que a gente vai querer aqui no MSA é entender os erros que nós temos referentes ao sistema de medição. Ele pode nos dar informações falsas e aí são definidos, lá tem vários métodos, são definidos limites para a gente poder aceitar ou não aquele sistema de medição. Senão eu tenho que desenvolver um outro sistema de medição. Então o Core Tools também é assim, na minha visão, não sei se você concorda, ela é fundamental para qualquer empresa, somente quando se fala em indústria, né? Não só automobilística, mas qualquer indústria. Se não tiver, você não vai conseguir garantir a qualidade que você precisa, consequentemente, você vai gerar aumento de custos e vai ter problemas aí com o cliente, com o mercado, etc. Né? Falando em Core Tools, nós temos também duas novidades, né? Uma seria o treinamento presencial, né? Sim. E outro é o treinamento online, né? Você quer falar um pouquinho sobre isso? Vocês fiquem aí acompanhando lá no site da Bacelar Treinamentos, que a gente está abrindo algumas turmas. Isso. Tanto presencial é aqui na cidade de Campinas, né? Mas também turmas online. Por que a gente resolveu fazer isso? A gente tem feito, né, nos últimos tempos, poucas turmas abertas aí. Como a gente acaba ficando mais focado dentro das empresas, mas vendo todo esse panorama, o que nós vimos é isso, né? Uma
necessidade maior, né? De ter pessoas, e pela procura que a gente vê, muitas vezes, não só empresa, mas pessoas, né? Pessoa física, pessoa que quer se desenvolver, que quer ter um diferencial aí dentro das empresas, aí querem ter esse tipo de treinamento. Então também acompanhe aí no site, e nós estamos constantemente disponibilizando esses treinamentos.